Irmãos, nós vamos dar início ao estudo, Rota 66. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria que você, então, pudesse fechar os olhos. Nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe o nosso estudo nesse momento. Senhor Deus, abra o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo que essa carta tão importante revela para cada um de nós, que traga conhecimento, que traga, ó Deus, desejo, interesse, ó Deus, e amor cada vez mais renovado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar propriamente na carta de 2 Coríntios, eu gostaria de fazer uma breve volta àquilo que nós já vimos referente à primeira carta, porque uma carta está certamente ligada à outra, tratam de questões diferentes, mas elas estão dentro do mesmo contexto, do mesmo bojo histórico. Então, eu gostaria de retornar um pouquinho, essa sua paciência, para a gente poder rever aqui algumas coisas que a gente já passou. Primeira coisa, a gente quer falar um pouquinho mais sobre a cidade. Você se lembra que nós dissemos que Corinto era uma cidade importante, era a capital da província da Acaia, uma cidade que tinha dois portos, Cencreia e Lecaion, e nós falamos que esses dois portos eles eram muito importantes porque eles, na verdade, traziam todo o desenvolvimento para aquela região. Como eu disse aqui, são fundamentais e estratégicos no comércio da região e, na verdade, todo o império, nós dissemos que tudo que vinha de Roma ou que ia para Roma passava por esse porto e dali era então distribuído para todo o império daquela época. Ainda nós vimos que era uma cidade multiétnica ou multirracial, porque ela era formada de romanos, gregos e judeus. Nós falamos sobre essa diversidade que havia na cidade. E, por último, nós falamos ainda sobre ser uma cidade extremamente idólatra. Você vai se lembrar que nós falamos de Poseidon, o deus do mar. Segundo os Coríntios, Poseidon ele tinha o controle marítimo de todos os mares e muito propício para a região, já que se tratava de uma região onde havia praia, onde havia o mar e onde havia também os portos. E também a deusa Afrodite, que nós falamos na Acrópole daquela cidade, havia um grande templo onde as prostitutas à tarde, né, ou à noite desciam para a cidade. Então era uma cidade completamente depravada. Há quem diga que a língua grega adaptou a palavra Corinto para corintianizar, no sentido de tornar impuro, de tornar imoralmente sujo, para vocês terem uma ideia de como essa cidade ela se apresentava. Nós vimos ainda a importância da cidade por causa da sua posição geográfica. Nós vimos aqui que o Mar Jônico, mais ao centro a cidade de Corinto e mais acima o Mar Egeu. E Corinto então fazia uma ligação entre esses dois mares, né? O cabo que ali havia, né? A península que ali havia, era um lugar onde se carregava todo o carregamento de um navio para o outro, né? De uma embarcação para outra, e levava para muitas partes do mundo. Então, Corinto tinha essa importância geográfica que nós também vimos. Um pouco sobre a autoria e a data da primeira carta, Paulo escreveu no finalzinho dos 3 anos que ele ficou em Éfeso. Isso aconteceu na terceira viagem missionária. Foi no ano 55 depois de Cristo. Quanto à igreja, a igreja foi formada de convertidos dessa cidade, que é essa cidade multirracial, como nós falamos, e, ao mesmo tempo, moralmente depravada. Deus salvou vidas aqui dessa cidade. Vimos ainda que ela foi fundada por Paulo, a igreja de Corinto, na segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos, capítulo 18. Eu queria rapidamente voltar ali os olhos para essa passagem. Atos 18.
nos traz algumas informações importantes sobre essa igreja. Diz o texto que Paulo, ele foi para a cidade de Corinto, depois que ele saiu de Atenas, aí no verso 1º, ele se encontrou com Áquila e Priscila, que faziam tendas, tinham a mesma profissão de Paulo, e ali eles passaram a morar juntos, diz o texto, a partir ali do verso 3. O verso de número 4 diz que, como estratégia, Paulo, todos os sábados, ia para as sinagogas e ali, portanto, ele pregava o evangelho, sempre começando pelos judeus e depois estendendo a sua mensagem até os gentios. O texto ainda continua dizendo que ele testemunhou aos judeus de que Cristo é o Senhor. Quando os judeus rejeitaram a mensagem de Paulo, ele então se despede dos judeus e ele vai para os gentios. Claro, ele não muda de cidade, mas ele está ali e ele muda agora o foco, né, e o alvo da sua pregação. Diz o texto, então, que Tício Justo, que era um homem da sinagoga, que morava ali próximo à sinagoga, ele se converteu, ele já era um homem temente ao Senhor, ele creu no Senhor. Diz o texto, muitos coríntios criam e eram batizados. Então, o trabalho de Paulo nessa cidade ele é muito frutífero. Dali, então, se forma a igreja, né, de Corinto. O texto continua dizendo que Deus chegou para Paulo e falou, Paulo, fique aí, permaneça, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Mais tarde, Paulo, há uma tentativa dos judeus de expulsar Paulo da cidade, mas o homem chamado Gálio, que era o procônsul da Caia, ele não dá muita bola para a queixa dos judeus, dizendo que aquilo era questão da própria religião deles, e então eles são expulsos e dessa maneira Paulo prega o evangelho no meio de muitas tribulações, no meio de muitas lutas ali naquela cidade. A gente volta então agora, ou seja, antes um pouquinho o propósito da primeira carta, nós vimos que foi tratado os pecados específicos da igreja. Quais pecados eram esses? Paulo tratou da divisão da igreja, Paulo tratou da imoralidade, Paulo tratou do uso incorreto dos dons, ele faz isso, ele também trata do legalismo. Só para vocês refrescarem a memória, quanto à divisão, é porque Paulo percebe que há vários grupos dentro da igreja e ele então trata deste problema que está acontecendo. A imoralidade, sobretudo no capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo diz que há quem fique, né, ou tome a mulher do seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta, e havia então casos de imoralidade dentro da própria igreja. Ainda vimos a questão do uso incorreto dos dons, alguns estavam se exaltando por causa desses dons, e também havia a questão do legalismo, dos alimentos oferecidos aos ídolos. E Paulo, você se lembra, nós falamos, ele tratou isso de duas maneiras. Primeiro, dizendo, olha, se não está atingindo a consciência de ninguém, e Paulo não está falando da sua própria consciência, ou de quem come, ele diz o seguinte, então você pode comer sem nenhum problema, mas se isso traz problema para a vida do seu irmão, então é melhor que você não coma. Na verdade, todos os alimentos são puros e santificados pelo próprio Deus, mas Paulo dá essa diretriz, né? Se ofende ao irmão, não coma, se não há nenhum problema quanto a isso, então coma, porque tudo é santificado pelo Senhor. Nós vimos ainda nós então agora chegamos a 2 Coríntios, que é a carta do qual nós vamos analisar hoje, e eu gostaria que você abrisse então aí a sua Bíblia, deixasse ela bem próxima de você aí, porque a gente vai tratar de algumas questões. Quanto à autoria e data, nós vimos que Paulo, que escreveu a primeira carta, ele também escreve a segunda carta, isso está logo no capítulo 1º, você pode olhar aí para a sua Bíblia, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo inclui Timóteo aqui na escrita. Na verdade, Timóteo estava com Paulo e ele participa ali de todos os eventos relacionados à pregação do Evangelho e ele é colocado aqui como um coautor dessa carta. Na verdade, Paulo foi quem escreveu no ano 56, você vai se lembrar da data da primeira carta,
ano 55. Então, em torno de um ano depois, Paulo escreve novamente para esta igreja. É bom a gente dizer a respeito um pouquinho mais de Paulo, irmãos, da capacidade que Paulo tinha como escritor. Paulo era considerado um homem de três mundos. Ele tanto estava ligado ao mundo judeu, quanto ao mundo romano e quanto ao mundo helênico, ou seja, dos gregos. Provavelmente Paulo, na sua formação, ele falava o grego, o latim, o hebraico e o aramaico. Então, Paulo era um homem extremamente preparado, as suas cartas demonstram isso. Especificamente aqui nessa segunda carta, ele vai citar muitos filósofos gregos, e ele cita várias vezes isso aqui para demonstrar aqui a sua capacidade que ele tinha. Um outro detalhe ainda que nós precisamos ver é que essa carta de Paulo, a segunda carta especificamente, não a primeira, ela é chamada da carta mais pastoral e pessoal de Paulo. Nós já vimos um pouco disso na primeira, mas é agora aqui neste momento que Paulo ele abre o seu coração. É nesse momento que Paulo ele se mostra como o pastor da igreja, pronto, disposto a cuidar daquele rebanho. Paulo, talvez em nenhuma outra carta tenha aberto o seu coração como ele fez aqui. Paulo revela coisas do seu pensamento, do seu sentimento, da sua própria vida, coisas que ele não dizia naturalmente, mas aqui Paulo trata disso e ele abre o seu coração para aquela igreja. Com qual propósito Paulo escreve a 2 Coríntios? Alguns. Primeiro, para falar do progresso dos coríntios. Você vai ver especificamente do capítulo 1 até o capítulo 9, Paulo está elogiando que aqueles irmãos, uma vez que foram corrigidos nos seus pecados, nos seus problemas, eles estão progredindo na fé. Outra coisa que Paulo fala, ele vai tratar de novas ameaças, especialmente a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo vai tratar de falsos apóstolos que continuam entrando, tendo gerência ali sobre aquela igreja, e Paulo vai tratar também dessas ameaças novas que surgiram. E por último, Paulo vai mostrar nessa segunda carta o desejo dele de fazer uma terceira visita. Por que terceira? A primeira, nós vimos, foi quando Paulo passou pregando o evangelho naquela região, na segunda viagem missionária. Uma outra vez Paulo foi, nós vamos falar disso daqui a pouco, ele foi pessoalmente à igreja para fazer uma outra visita, nós vamos ver como que foi essa visita. E por último, ele então pretende fazer uma terceira viagem até aquela igreja, até aquela cidade, para poder estar pessoalmente com os irmãos. Por isso Paulo está escrevendo essa carta, por isso ele está tratando desse tópico aqui também. Seguindo, irmãos, a quem Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios? O texto já nos revela, no capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Então, especificamente, Paulo escreve para os crentes da cidade, mas ele também quer que a sua carta ela circule nas outras localidades da região da Caia que ele passou pregando o evangelho. Provavelmente não havia ainda igrejas organizadas nesses lugares, mas haviam crentes e Paulo queria então que todos fossem edificados com essa carta. Então ele escreve para a igreja de Deus em Corinto, mas ele também trata de outras regiões ali da Acaia. O que acontece, irmãos, entre 1 e 2 Coríntios? Aqui nós vamos fazer uma análise aqui muito importante para que você possa entender bem a segunda carta de Coríntios. Então vamos lá. Você se lembra, nós falamos em Atos 18, de 1 a 18, houve a fundação da igreja. Paulo passa, prega o evangelho, muitos se convertem, e ele então deixa um núcleo de crentes ali e ele forma a sua igreja em Corinto. Depois, Paulo toma conhecimento de que a igreja enfrentava alguns problemas. Especificamente em 1 Coríntios 5, versículo 9, ele diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, Paulo escreve uma carta
para tratar desses problemas, sobretudo o envolvimento da igreja com os falsos apóstolos. E ele então está dizendo, olha, eu já vos exortei em carta quanto a isso. Esta carta mencionada por Paulo, ela é uma carta perdida, nós também citamos isso na semana passada. Mas continuamos. Essa carta que Paulo enviou para eles não foi muito bem compreendida. Então, Paulo escreve uma outra carta, que aí sim é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos nas Escrituras Sagradas. Pois bem, depois disso, Paulo faz uma visita, a segunda visita que eu mencionei agora há pouco, que ele chama de uma visita triste. Se você abrir aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele vai dizer o seguinte: não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele diz ainda, porque se eu vos entristeço. Ele diz ainda no verso 3, e isso escrevi para que quando for não tenha tristeza. Paulo vai mencionar essa palavra várias vezes, mostrando exatamente que aquela ida dele até a igreja não foi uma visita alegre. Ele não foi bem recebido. Paulo foi quase que enxotado dali e não foi uma experiência muito boa para o apóstolo Paulo. Ele então volta para a região onde ele estava pregando o evangelho e ele dá continuidade ao seu ministério. A partir dessa segunda visita, Paulo então manda uma outra carta para a igreja. Ele faz isso agora através de Tito, que leva pessoalmente essa carta. Ele vai citar essa carta no capítulo 2 também, na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, versículos 4 a 9. Você vai perceber Paulo falando várias vezes que tinha escrito para eles, e essa carta, que ele chama de carta severa, ou ficou conhecida como carta severa, essa carta também ficou perdida na história. Nós não temos notícia de onde se encontra esta carta de Paulo. E, por fim, depois que Tito levou essa carta, você vai ler isso lá em Atos dos Apóstolos, Paulo também cita isso aqui na segunda carta, que ele está ansioso para encontrar Tito, e Tito não aparece, ele então vai até onde ele se encontra com Tito, e Tito traz como resposta da carta de que houve bons resultados. A partir deste relatório de Tito, é que Paulo então escreve, agora sim, a segunda carta dele aos Coríntios, que é a segunda carta registrada na Escritura Sagrada. Por que Paulo escreve? Porque ele está satisfeito com as notícias que Tito traz e ele então escreve essa carta para incentivar os irmãos. Você vai perceber que Paulo está todo esse tempo, ao mesmo tempo que ele está pregando o evangelho em muitas regiões, ele está preocupado com as igrejas pelas quais ele passou, especialmente a igreja de Corinto, uma igreja bastante difícil, onde ele precisa dar bastante assistência para poder cuidar destes irmãos. Tem um detalhe, irmãos, que nós percebemos aqui na segunda carta de Paulo. Quando você vai lendo a carta do capítulo 1 até o capítulo 9, Paulo está fazendo isso que eu disse. Ele está se alegrando com a igreja. Ele está dizendo do progresso da igreja. Ele está tratando dessas questões junto com a igreja. Há um tom de alegria, há um tom de contentamento de Paulo. A partir do capítulo 10 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo muda o tom drasticamente. Ao mesmo tempo que ele está elogiando, ele para de elogiar essa igreja e ele começa a tratar de uma forma mais dura a igreja. Há duas possibilidades quanto a esta mudança de tom. Eu queria falar dessas duas linhas interpretativas. A primeira delas, o que algumas pessoas entendem? Que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, conforme está na Escritura, na verdade vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Os capítulos 10, 11, 12 e 13 são aquela carta severa que ele mandou anteriormente, que nós já falamos logo atrás.
é aquela carta que foi entregue por Tito. O que essa linha interpretativa diz? Que os copistas, eles juntaram capítulo 1 até o capítulo 9, junto com o capítulo 10 até o capítulo 13, e eles então juntaram essas duas cartas e fizeram uma única epístola chamada Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Isso explica, em parte, ou resolve o problema, contudo, tem um problema sério aqui, que não há nenhuma cópia separada só de primeira, de 2 Coríntios de 1 a 9, ou também não há uma outra carta separada, uma cópia separada, que vai do capítulo 10 até o capítulo 13. Todas as cópias já têm capítulo 1 até o capítulo 13. Então, nós temos uma dificuldade em relação a isso, porque o que temos em mão das cópias dessa carta, todas elas tratam a carta como se ela fosse uma só, do capítulo 1 até o capítulo 13. Qual é a segunda linha interpretativa, que é a que nós entendemos ser a que melhor explica? É que Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, que é esta, que está registrada na Escritura, que na verdade é a quarta carta escrita por ele, e ele está dizendo, naquele tom alegre, a respeito do progresso da igreja, quando chega para ele notícias de que falsos profetas estão entrando e que a igreja está enfrentando novamente problemas. Aí Paulo, a partir do capítulo 10, ele muda o tom da sua carta, fazendo uma única epístola, mas ele muda o tom e ele passa então a tratar dessa forma mais rígida, rigorosa com a igreja de Corinto. Essa parece ser uma explicação mais convincente, uma interpretação melhor a respeito da carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero então encerrar este nosso panorama fazendo aqui um breve resumo, um quadro que mostra, né, a divisão deste livro, né, desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulos 1 e 2, o assunto é os sofrimentos de Paulo. Lembra que Paulo ele vai tratar das marcas que ele tem no corpo, dos sofrimentos que ele carrega por causa de Cristo. Então ele vai tratar especificamente disso. Já é uma introdução ao que virá em sequência, onde ele vai tratar da defesa do apostolado. Essa defesa ela acontece de uma forma mais nítida a partir do capítulo 3 até o capítulo 7. Então, é assim que nós temos essa divisão. Do 3 ao 7, ele de fato vai defender o seu apostolado junto àquela igreja. Versículos 8 e 9, Paulo vai tratar especificamente da oferta que será levantada em toda a região gentílica, sobretudo ali perto da igreja de Corinto, e essa oferta será enviada para as igrejas da Judéia. Então, Paulo vai tratar dessa oferta e como que isso deve acontecer. Ele vai tratar, inclusive, de uma teologia, né, a respeito disso, da maneira pela qual o crente deve ofertar diante do Senhor. E então, a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, o tom de Paulo muda, porque ele ouve notícias de que a igreja está dando ouvidos e acolhendo os falsos apóstolos. E a partir então deste momento, Paulo ele passa a tratar de uma forma mais rígida com aquela igreja. Eu quero, antes de encerrar aqui o nosso estudo, dizer que, voltando ao que eu disse lá atrás, dizendo que Paulo ele mais abre o seu coração nessa carta. Ele faz isso porque ele tem um coração pastoral e ele está preocupado com a vida daquela igreja. Na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre Gálatas, e Gálatas difere muito de Coríntios nesse sentido. Gálatas é uma igreja que Paulo praticamente chega a dizer que ela se afastou completamente dos princípios da palavra, ao passo que em Corinto, apesar dos problemas de ser a igreja mais difícil de ser cuidada, Paulo está dizendo que aquela igreja ainda é a igreja de Cristo. E ele cuida dessa igreja
de uma forma bastante especial. A minha oração é que esse breve estudo possa contribuir para que você passe a olhar para essa carta com uma maneira, com olhos diferentes, que você ame este texto, que você descubra o coração de Paulo a partir da leitura de 2 Coríntios. Que Deus vos abençoe, que Ele complete no nosso coração tudo aquilo que já vimos até esse momento. Que Deus, portanto, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.